Bom dia, graça e paz, como é que você está? Gente, nós estamos aqui com alguns minutinhos de atraso, eu peço desculpa pelo atraso, mas é que eu estou apanhando aqui. Estou aqui sozinho, o pastor Danielson foi lá para Canhada Funda ministrar o culto de ceia e eu não estou muito acostumada com essas tecnologias. Estou aqui apanhando do computador, apanhando do notebook, mas seja o que Deus quiser, Deus está conosco. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer uma boa reflexão de Natal, uma boa reflexão aqui na Palavra de Deus. Bom dia, Luísa, graça e paz, Luísa, um beijão para ti. Você que vai entrando, vai deixando o teu like, para mim poder ver o teu rosto. Meu celular não tem a mesma tecnologia que o celular do pastor Daniel, só quem sabe eu não consiga ver alguns comentários na hora. Mas vai deixando tuas perguntas aí, que na medida do possível eu vou respondendo. Vamos então começar com uma oração? Vamos orar então? Nosso bondoso Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo nós entramos agora, Senhor, na Tua presença, e ao nos aproximarmos da data em que a gente comemora a vinda do Teu Filho a essa terra, a vinda do Teu Filho tão querido, tão precioso, nosso Mestre, nosso Salvador, nós cristãos nos regozijamos em Ti, ó Pai. Nós nos regozijamos e nós estamos, ó Pai, sedentos da Tua presença, nós estamos, ó Pai, ansiosos para comemorar a vinda do Teu Filho, que foi um presente que recebemos. Celebramos o aniversário de Jesus, mas o presente fomos nós que ganhamos. Ganhamos um irmão mais velho, um Salvador, um Mestre, um Guia, um Senhor, aquele que pagou a dívida de todos os nossos pecados. E nesta manhã, meu Deus, eu entrego nas Tuas mãos cada um dos meus queridos irmãos que estão assistindo essa live nesse momento. Eu entrego nas Tuas mãos a direção desta aula. E eu peço, Pai, que o Espírito Santo seja o professor. Não sou eu a professora, Deus. O professor é o Espírito Santo. E que o Espírito Santo nos guie nessa manhã. Que o Espírito Santo nos ensine. Abra o nosso entendimento para entender as Escrituras. E que o Espírito Santo venha revelar Espírito e vida por detrás da letra. Amém. Amém. Estamos improvisados aqui, vocês estão vendo. Não sei se vocês conseguem ver o slide que está atrás. Por causa da claridade da parede branca, o slide não estava aparecendo. Aí o pastor Danielson fez uma gambiarra, como vocês estão vendo. Botou aqui um plástico preto para poder refletir a imagem. Talvez não seja possível ver no celular, mas no computador é possível. Então, vamos começar a nossa aula. Para começar a nossa aula, eu queria que você abrisse a tua Bíblia entre o Novo e o Velho Testamento. Abra a tua Bíblia aí entre o Novo e o Velho Testamento. E me diga o que você encontrou nela. Se tu encontrou alguma coisa. Pega ali a última página de Malaquias, depois da última página de Malaquias, a primeira página do Evangelho de Mateus, uma página antes do Evangelho de Mateus, e me diga o que você achou. Se tu achou alguma coisa. Estou te dando um tempinho aí para tu pegar a tua Bíblia e abrir. Abra a Bíblia aí. Alguns minutinhos, tu corre, pega a tua Bíblia. Estão conseguindo me ouvir bem, gente? Como é que está a imagem? Dá um retorno aí, como é que está a imagem, como é que está o áudio. Acharam? Eu não achei nada. Sabe o que eu achei? Achei uma página em branco. Olha, na Bíblia tem uma página em branco, gente. Tem página em branco aí na tua Bíblia também? Mas missionária Keila, o que isso aqui significa? O que significa ter uma página em branco no meio da Bíblia? Bom, essa página em branco está separando o Novo do Velho Testamento, não é isso? Sim, essa página em branco separa o Novo e o Velho Testamento, mas essa página em branco também significa muita coisa. Essa página em branco representa muita coisa. Tu olha para essa página em branco e não encontra nada nela.
mas eu encontro nela, sabe o quê? O silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Você sabia que antes do nascimento de Jesus, até o final de todos os acontecimentos do Antigo Testamento, quando o Antigo Testamento encerra, quando o Antigo Testamento ele é selado, até a vinda de Jesus, houve 400 anos que Deus não falou nada para a humanidade? Nada. Foram 400 anos de silêncio. O céu ficou fechado, se fechou o céu, não tinha mais comunicação entre o ser humano e Deus, se cerrou toda a comunicação entre Deus e os homens. Deus não revelou mais nada. Mas o que aconteceu antes disso? Antes disso, Deus enviou seus profetas. Muitos desses profetas foram mortos, muitos desses profetas foram assassinados, perseguidos, não foram bem-vindos na nação de Israel. E através desses profetas, Deus prometeu que Ele enviaria o Messias, o Salvador do mundo, o Redentor. Deus prometeu que Ele enviaria o Mashiach, o Messias, que significa ungido. Ele enviaria o ungido dele. E Ele falou isso através dos seus profetas no Antigo Testamento. E depois disso, o que aconteceu? 400 anos de silêncio. 400 anos ninguém escutava a voz de Deus. 400 anos ninguém recebia a revelação de Deus. 400 anos Deus não enviou mensagem nenhuma para a humanidade, deixou a humanidade num silêncio total. Então, para mim, aqui nessa página em branco, eu vejo o silêncio de Deus. E nesse silêncio de Deus é chamado de período intertestamentário, ou entre os testamentos. E nesse silêncio de Deus, aconteceu muita coisa ali na nação de Israel. A nação de Israel caiu sobre o domínio do Império Persa. O Império Persa permitiu que os judeus vivessem a sua religião, tanto é que permitiram que os judeus reconstruíssem o templo. E depois de 400 anos de silêncio, de profundo silêncio, esse silêncio se encerra. Esse silêncio acaba. Depois de 400 anos de silêncio, um anjo é enviado para um sacerdote chamado Zacarias, anunciando que Zacarias teria um filho que seria profeta do Deus Altíssimo. O profeta queria preparar o caminho para a vinda do verdadeiro Messias. Depois de 400 anos de silêncio, de 400 anos com o céu fechado, 400 anos que ninguém tem visão de anjo, ninguém escuta a voz de Deus, ninguém recebe nenhuma revelação do céu, um anjo é enviado para uma jovem virgem na cidade de Nazaré e promete a ela que ela daria luz ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Isso não é incrível? Talvez, meu irmão, você que está em casa, possa estar achando que Deus está em silêncio demais. Talvez você, mas Jesus vai voltar, mas já passou tanto tempo e Jesus não voltou. Esse povo talvez estivesse assim, já passou 400 anos. Já passou 400 anos que os profetas falaram que viria o Messias e nada do Messias até agora. Passou 50 anos, passou 100 anos, passou 200 anos e nada até agora. Mas chegou um dia que o Messias veio. E veio de uma maneira que o povo não estava esperando. Então, a aula de hoje é sobre profecias messiânicas. Jesus foi uma promessa de Deus antes mesmo dele nascer. Então, eu queria que vocês soubessem que Jesus está presente em toda a Bíblia, não só no Novo Testamento, no Velho Testamento também. Em diversos lugares do Velho Testamento a vinda dele foi profetizada. Você deve lembrar, deve ter lido aquela passagem que Abraão é desafiado a entregar o seu filho Isaque em sacrifício. E Isaque sobe uma montanha carregando o seu feixe de lenha, até que Deus interrompe, dizendo para Abraão não fazer mal ao seu filho. Aquilo ali foi uma representação messiânica. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse o filho dele, mas Deus
mandou o filho dele em sacrifício. Isaac subindo aquela montanha, carregando aquela lenha, é uma boa representação de Jesus subindo o monte, carregando a sua cruz. Em todo o Velho Testamento, em todo o Antigo Testamento, Jesus está presente. E os livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é chamado de Torá pelos judeus, e de Pentateuco pelos gentios, nós somos os gentios, possui diversas referências a Jesus. O livro de Salmo, principalmente o Salmo de Davi, tem referências ao ungido do Senhor. Davi estava esperando o ungido do Senhor. Vários profetas fazem menção à vinda dele. Então, eu quero que você saiba que o nascimento de Jesus não foi um evento do acaso. O nascimento de Jesus foi um cumprimento de profecias do Antigo Testamento. O povo judeu já estava esperando. A nação de Israel já estava esperando. Mas algo muito interessante é que Jesus, ele nasceu no meio dos judeus, mas ele já estava sendo esperado por outros povos. Eu quero que você abra a tua Bíblia lá no livro do profeta Isaías. Pega a tua Bíblia lá no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 9. Aqui é chamado de texto messiânico. Capítulo 9, vamos ler do versículo 1 ao 7 do livro de Isaías, que diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e Naftali, a terra que estava aflita. Lembra que eu falei do período intertestamentário, do silêncio de Deus, da aflição do povo esperando uma resposta, da aflição do povo esperando o céu se abrir? O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo a alegria, e aumentaste, alegre-se eles diariamente diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes ferira o ombro, o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Vamos lá para o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aqui é uma promessa de Isaías, que viria a luz do mundo. E a promessa que nasceria um menino. E esse menino seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Homem nenhum na face da terra recebeu esse título, essa titulação. Tudo bom, Cristina? Bom dia, Cristina. Bom ter você aqui conosco. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Qual homem nascido na terra recebeu esse título? De ser chamado de Deus forte, de ser chamado Pai da eternidade, de ser chamado Príncipe da paz. E ao contexto de Isaías, a gente vai lá para João capítulo 1. Se tu pegar o livro de João capítulo 1, lá no versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Jesus é a luz do mundo. O mundo estava em trevas, o mundo estava em escuridão, o mundo estava perdido, a humanidade está perdida. Sem Jesus, a humanidade está perdida. Sem Deus, a humanidade está sem rumo. O que acontece quando a gente morre? Será que a gente cai numa escuridão sem fim, num túnel escuro e acabou tudo? Que esperança nós temos para o futuro? Qual é a nossa esperança de uma vida futura? E João, junto com Isaías, prometem que alguém virá ao mundo, e esse alguém é a luz do mundo. Um homem que é a luz do mundo. Ou seja, ele é aquele que ilumina os nossos caminhos. Ele é aquele que traz luz aos nossos entendimentos. Ele é aquele que nos tira das trevas, nos tira da escuridão, nos tira da situação de confusão.
E esse seria o próprio Filho de Deus encarnado, o próprio Deus se fazendo carne para vir iluminar a minha e a tua vida, o próprio Deus se fazendo carne para vir jogar luz nos corações oprimidos, luz no coração que está aflito, luz no coração da mãe que chora no leito de morte do seu filho, que perdeu o seu filho num acidente, luz no coração do pai que está aflito, que perdeu o seu filho para as drogas, luz no coração da esposa que sofreu violência doméstica, luz no coração da criança que sofreu abandono. Ele é a luz que ilumina nossos corações e que nos faz suportar todo esse sofrimento que esse mundo de trevas nos provocou. Então, Ele é a minha luz e a tua luz. Mas olha só, versículo 10 de João 1. Vamos pegar lá no 9. A saber, a verdadeira luz que vem do mundo ilumina todo o homem. O verbo estava no mundo, foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ele, tudo bom, Lore? Oração para vocês aí em Santa Rosa, Lore. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito por ele. Ele é o criador do mundo. Ele que criou o mundo, ele criou o universo e ele veio para o mundo, mas o mundo não o conheceu. Ou seja, o mundo não o reconheceu como o Deus de autoridade. O mundo não o reconheceu como o Senhor absoluto. Ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Ele era judeu, nasceu no meio dos judeus, mas ali onde ele nasceu ele foi rejeitado. E, meu irmão, eu tenho uma notícia para você. Se você quer realmente ser discípulo de Jesus, se você realmente quer seguir Jesus como seu mestre, como seu Senhor, como Redentor da tua vida, se prepare para ser rejeitado, porque o mundo rejeitou Jesus. Lá no versículo 14 diz que ele habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, vimos a sua glória, e todos aqueles que o receberem serão chamados filhos de Deus. Todos aqueles que receberem Jesus no seu coração serão adotados, selados, lavados para serem filhos do Deus Altíssimo, filhos do Todo-Poderoso. E agora sim, meus irmãos, agora que a porca torce o rabo, como diz o ditado popular. Agora eu tenho uma novidade para você. Espero que você não se assuste com o que eu vou falar. Mas eu vou falar uma coisa que talvez vai dar uma pequena confusão na sua mente, mas daqui a pouco eu vou te clarear. Quem visitou Jesus quando ele nasceu? Quando Jesus nasceu, quando ele veio ao mundo, quem visitou ele? Ele recebeu visita quando ele nasceu. Quem o visitou? Você vai dizer que foram os 3 reis magos? Os 3 reis magos visitaram Jesus. Você concorda? Se tu concorda, põe um sim aí no teu comentário. Eu digo para vocês que a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que 3 reis magos visitaram Jesus. Não, missionária Keila. Está na Bíblia sim, eu vou te mostrar. Está lá no livro de Mateus. Vamos pegar o Evangelho de Mateus. E vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos lá para o livro de Mateus então. Mateus capítulo 2. Vamos ler o texto? Uma coisa bem interessante. Eu falei para vocês que os judeus estavam esperando a vinda de Jesus. Agora tem outros povos também estavam esperando a vinda de Jesus.
As escrituras que os judeus escreveram, as profecias messiânicas lá do Antigo Testamento, caiu nas mãos de outros povos, caiu nas mãos de povos que não eram judeus. E então dá para entender que outros povos, além dos judeus, esperavam a vinda de Jesus. Quero que você abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 2 e vamos ler o texto. Tem uma professora minha na faculdade que ela diz que o nosso maior problema, o nosso maior defeito, é que nós não lemos o texto bíblico. A preguiça de ler, ou não é preguiça, a gente leu, mas passou desapercebido, a gente não presta atenção nos detalhes do texto. O texto está detalhado, o texto está bem detalhado, mas a gente perde alguns detalhes. É uma ou outra palavrinha que passou desapercebida. É uma ou outra palavra que a gente não leu com atenção. Então vamos pegar Mateus capítulo 2 e vamos ler o texto desde o versículo 1 para a gente conseguir entender melhor. Olha só. Tendo Jesus nascido em Belém, é isso que está escrito na tua Bíblia, confira aí. Tá assim? Tu abriu a Bíblia aí em Mateus capítulo 2? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dia do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. O que está escrito? Vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Versículo 2. Perguntavam, onde está nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aonde está escrito que eram reis e aonde que está escrito que eram 3? Vê aí no texto, na tua Bíblia. Aí na tua Bíblia, aonde está escrito que eles eram 3 e aonde está escrito que eles eram reis? A Bíblia simplesmente nos diz assim, uns magos do Oriente. Nós não sabemos quantos eram. Nós não sabemos se eram 3, se eram 4, se eram 5, se eram 10. Não sabemos. Porque a Bíblia não nos traz essa informação. A tradição católica colocou como 3 magos por causa dos 3 presentes. Né? Eles trouxeram 3 presentes, então deduziram que eram 3 homens. E chamaram eles de reis, mas a Bíblia não diz que eles eram reis. E se a gente pegar o texto grego, o texto lá no grego, eu estou aqui com a Bíblia grega, ó gente, a Bíblia grega interlinear, que foi um trabalho também de um professor universitário com quem eu tenho a honra de estudar. E no grego, diz que esses homens eram cientistas que estudavam as estrelas. Eles eram cientistas. Não existia a palavra cientista nessa época. Então, todo aquele que estudava as estrelas, que estudava plantas medicinais, eles eram chamados de magos. Os magos quer dizer cientista, professor. Eles eram professores, eles eram estudiosos, mas eles não eram reis. Provavelmente estavam representando algum reino. Talvez algum rei financiou a viagem deles. E eles vieram do Oriente. Eu acredito que eles vieram da Babilônia, que foi onde o povo judeu ficou cativo, porque eles tinham acesso às escrituras que prometiam a vinda do Messias. Para eles terem lido profecias do Velho Testamento que prometesse a vinda do Messias, eles tinham que ter acesso a esses escritos. Então eles leram o Velho Testamento e eles estudavam as estrelas, e eles viram que apareceu uma estrela diferente do céu e foram atrás dela. Mais uma coisa, gente. Como que eram feitas as viagens nessa época? Ou esses homens viajaram de camelo, ou viajaram a pé. Eles não viajaram de avião. Não tinha avião na época. Eles não viajaram de trem. Então foi uma viagem que demorou meses. Bem antes de Jesus nascer, esses homens já estavam na estrada. Ou na noite que Jesus nasceu, apareceu estrelas, eles saíram. Eu não sei assim quando que ele começou a viagem deles, mas com certeza
Não foi uma viagem rápida. Eles vieram de longe, eles vieram de outro país. Então foi uma viagem bem longa. Vamos para o versículo 3. Tendo ouvido isso, alarmou-se Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo iria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque está escrito por intermédio do profeta: Tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é menor entre as principais capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que apacentará o povo de Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo que a estrela lhes aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisa-me para que também eu ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até chegando, parou sobre onde estava o menino. Mais uma curiosidade aqui. Só mais uma curiosidade. Por que Herodes não mandou matar esses homens? Olha só. Chegaram uns magos, professores, cientistas em Jerusalém. A cidade toda entrou em alvoroço. A cidade toda ficou aquela confusão. Por quê? Vocês acham que 3 homens... Gente, Jerusalém era uma cidade turística. Jerusalém recebia a visita do mundo todo. O mundo todo ia para lá. Era uma cidade de turismo religioso. Vocês acham que 3 homens entrando em Jerusalém ia provocar um alvoroço em Jerusalém? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Herodes era um psicopata. Bom, nós vamos ver aqui que ele mandou matar criança. Herodes matava qualquer pessoa sem dó e sem piedade. E por que Herodes não mandou matar esses homens? Por que Herodes não mandou um soldado seguir esses homens e quando os homens chegassem perto de Jesus não matar eles? Sabe por quê? Porque esses homens tinham uma escolta de soldados com eles. Eles estavam cercados de uma escolta de soldados. Outra coisa. Esses homens viajaram de longe. Viajaram de muito longe, de outro país. Uma viagem longa, transportando ouro. E vocês acham que naquela época alguém ia honrar um rei com um potinho de ouro? Com certeza não, com certeza era um barril de ouro. Como vocês acham que José e Maria se sustentaram no Egito? Todos os anos que eles ficaram lá foragidos. Vocês acham que alguém ia ser louco de transportar o ouro de um país para outro sem um soldado junto protegendo? Sem uma escolta de soldados ao redor deles para os defenderem, para os protegerem de ataque de ladrão no meio das estradas? Nessa época, era comum ter ladrão acampado nos desertos para assaltar os viajantes. Por isso as pessoas não viajavam sozinhas, as pessoas viajavam em caravanas. Jesus deixa isso bem claro na parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, Jesus deixa claro do viajante que foi assaltado, foi atacado por ladrões. Esses homens estavam transportando ouro, esses homens estavam transportando mirra, que era um perfume caríssimo, esses homens estavam transportando incenso, estavam transportando preciosidades da época. Eles iam viajar de longe, de um país para outro, transportando ouro, sem ter uma escolta de soldado para protegê-los? Provavelmente, esses homens estavam cercados de segurança. Porque se eles não estivessem cercados de segurança, Herodes mandava matá-los. Se eles não estivessem cercados de segurança, teriam sido roubado o ouro deles no meio do caminho e talvez não tivesse alarmado tanto Jerusalém. E agora, aonde que esses homens foram visitar Jesus? Esses homens foram visitar o nenezinho na manjedoura? Certo? Errado.
Quer ver só? Vamos prestar atenção no texto, vamos ler o que o texto diz. Vamos deixar o texto falar. Não fique nas minhas palavras, não acredite no que eu falo. Vá para a Bíblia. Tá? Nunca acredite no que a missionária Keila fala, nunca acredite no que o pastor Danielson fala. Vamos para a Bíblia, vamos ver o que o texto bíblico está falando. Versículo 7, estamos em Mateus 2. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo que essa estrela aparecera. Versículo 16. Depois que os magos voltaram para outro caminho, tendo enganado Herodes. Versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, se enfureceu Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém, dos arredores, de 2 anos para baixo. Por que Herodes mandou matar a criança de 2 anos para baixo? Por que de 2 anos para baixo? Ele perguntou para os magos, quanto tempo vocês estão vendo essa estrela? 2. Mandou matar a criança de 2 anos para baixo. Por quê? Porque provavelmente Jesus já tinha 2 anos de idade. Então eles não visitaram o bebezinho recém-nascido. Eles visitaram uma criança que já estava com 2 anos. Jesus já estava caminhando. Vamos lá para o versículo 11. Versículo 11. Entrando na casa... Opa! O que está escrito aí na tua Bíblia? Está com a Bíblia em mão? Pega a Bíblia aí, abra Mateus capítulo 2, versículo 11. Está na tua Bíblia aí, confere. Vê se a minha Bíblia está errada. Confere aí que a minha Bíblia pode estar errada, né? Vê se está diferente na tua. Mateus capítulo 2, versículo 11. Aonde que eles entraram? Eles entraram aonde? Responde aí nos comentários se tu achou. Se tu achou, responda aí nos comentários. Entrando eles na casa. Entrando eles aonde? Lá no estábulo. Não entraram no estábulo, né? Entraram na casa. Entraram aonde? No estábulo onde tinha a manjedoura com o bebezinho. Entrando na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe. Opa! Cadê o José? Onde é que está o José na história? Entrando na casa, viram o menino com Maria e sua mãe. É isso que está no versículo 11. Não diz, entrando no estábulo, viram o recém-nascido na manjedoura com Maria e José. Prostrando-se o adoraram, abrindo seus presentes, seus tesouros, entregaram suas ofertas. Eles deram para ele ouro, reconhecendo a realeza de Jesus, reconhecendo que Jesus era rei, incenso reconhecendo o sacerdócio de Jesus, reconhecendo que Jesus era sacerdote, e mirra sabendo da morte que Jesus iria ter. E a mirra iria embalsamar o corpo para a morte dele. Ok, aqui nós vimos professores, mestres, cientistas, que foram até Herodes, entraram numa casa onde encontraram uma criança, provavelmente uma criança de 2 anos de idade, com a sua mãe. Se eles entraram na casa, estava só Maria, cadê José? Provavelmente José estava trabalhando. José deveria estar lá na carpintaria fazendo o trabalho dele. E agora vamos lá para Lucas. Aí a gente já vê o outro relato. Tu pega o Evangelho de Lucas, vamos deixar o texto falar, deixa que o texto fale. O nosso problema é esse, gente, a gente não deixa o texto bíblico falar. A gente engole tudo que nos falam, a gente engole tudo que um religioso fala, que um pastor fala, que um bispo fala, que o padre fala, que o monge fala, e a gente não vai pesquisar por si, pegar o texto e deixar o texto falar. Lucas, capítulo 2. Vamos lá para o versículo 8. Havia naquela mesma região pastores, que viviam nos campos
guardava o seu rebanho durante as vigílias da noite. Aqui já não é mais os magos. Os magos já é outra história. Aqui a gente está vendo pastores. Um anjo do Senhor desceu onde eles estavam. A glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles ficaram tomados de grande temor. Tudo bom, Simone Braga? Abração para ti. O anjo, porém, lhes disse: não temas, eu trago boas de nova alegria. Que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje, ele é o recém-nascido. Aqui não é uma criança de 2 anos, aqui é um recém-nascido. Isso vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura. Subitamente apareceu com um anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem quer bem. Ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros: vamos até Belém ver o que é isso. Foram apressadamente. Acharam Maria e José e a criança numa manjedoura. Aqui a gente vê pastores que estavam cuidando dos seus rebanhos. O rebanho não era deles. Eles eram empregados, contratados para cuidar de rebanhos de ovelhas. Eles estavam ali numa vigília da noite, eles não podiam dormir, tinham que passar a noite em claro, protegendo as ovelhas de ataque de lobo, de ladrão. E eles tiveram uma experiência sobrenatural. Eles viram algo que a grande maioria das pessoas não viram, viram algo que a grande maioria dos cristãos nunca viram. Primeiro eles enxergaram um anjo, um ser celestial, um ser de luz, um ser espiritual, um ser que não é ser humano como eu e como você. E esse ser de luz fala para eles assim: eu vim trazer boas novas para vocês. Hoje nasceu o Senhor, hoje nasceu o Redentor, hoje nasceu o Messias, hoje nasceu o Filho de Deus. E eles ficaram impactados. E de repente o céu se abre, um coral de anjos. Um coral de anjos cantando glória nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, quando alguém vier te criticar, dizendo que a gente não comemora Natal, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, ou porque Natal não se comemora, porque Jesus não falou que era para comemorar o aniversário dele, pega esse texto e mostre que o céu, os anjos comemoraram o nascimento dele. O aniversário de Jesus foi comemorado pelos anjos. Os anjos comemoraram, festejaram, fizeram uma festa no céu, exaltaram o nascimento do Salvador da humanidade. E olha que os pastores não ficaram vendo esses anjos o tempo todo, não. Chegou uma hora que a visão que eles tiveram desapareceu dos ares. E eles ficaram assim, ausentando-se deles os anjos. Os anjos saíram da presença deles. Um falou para o outro. Eu não sei quantos pastores eram. Mas um disse ao outro: vamos até Belém ver isso de perto. E interessante é que eles não tinham como tirar as ovelhas do pasto e levar as ovelhas com eles até a cidade de Belém. Dá a entender que eles abandonaram o rebanho deles ali e saíram correndo. Porque eles receberam uma revelação de Deus. Eles receberam um impacto da visita de Deus. Eles receberam a notícia que Cristo, o Senhor, o Redentor, estava ali. E quando eles receberam essa notícia, quando eles tiveram esse impacto espiritual, nada mais importava. Eles abriram mão do trabalho deles. Abriram mão, largaram ali os seus rebanhos. Eles saíram correndo para ver, para olhar com os olhos deles, para verificar se isso era real. Por isso eu te digo, meu irmão, que quando você é visitado pelo céu, quando Deus derrama uma revelação sobre você, quando o Espírito de Deus toca sobre você, você não fica preocupado com o teu trabalho, não fica preocupado com o serviço da casa, não fica preocupado com a prova da faculdade. Quando Deus te visita,
Todas as outras coisas perdem valor, todas as outras coisas, não que perdem valor, mas são menos importantes, porque o mais importante é a presença de Deus. O mais importante é Deus. Deus está como prioridade, Deus está em primeiro lugar, Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de tudo aquilo, de todas as responsabilidades que te prendem. E esses homens vão aonde Jesus estava. E eles tiveram uma visão celestial, uma visão gloriosa, uma visão de anjos de luz. E quando eles chegam em Belém, eles não enxergam nenhuma luz. Quando eles chegam em Belém, eles não enxergam anjos. Eles enxergam um homem e uma mulher, um homem comum, um simples carpinteiro, uma mulher comum, uma mulher simples, uma mulher humilde, um homem e uma mulher simples do povo, com um bebezinho. Um bebezinho que não é diferente dos outros bebês. Não havia nada de diferente daquele bebê. Mas, olhando para o comum, olhando para aquilo que não é sobrenatural, olhando para aquilo que parece ser tão simples, ser tão humilde, um casal simples com bebê. Apenas um casal com bebê. Foi isso que eles viram. Não viram mais nada além de um casal e um bebezinho. Mas o sobrenatural que eles experimentaram, a visitação dos anjos que eles provaram, que eles sabiam, não deixava que aquela cena abalasse a sua fé. Mesmo sendo um simples homem, uma simples mulher com um bebezinho, um casal que não conseguiu lugar em hospedagem e estavam ali numa estabaria com o bebê, mesmo assim, o coração deles se regozijava do mesmo jeito. Porque eles sabiam, eles tinham certeza que aquele não era um bebê comum. Eles sabiam que aquele bebezinho não era uma criança qualquer. Eles tinham a esperança que aquele bebezinho nasceu com uma missão que o homem nenhum da terra recebeu. Esse bebezinho era a esperança deles, a esperança da redenção de Israel, a esperança da redenção do povo judeu, a esperança dos gentios, porque os gentios esperam em Cristo. E é que aquele casal, aquele simples carpinteiro, aquela simples jovem, era um casal privilegiado, um casal abençoado, o casal mais abençoado da face da terra, porque a eles foi confiada a missão e a responsabilidade de cuidar do Filho de Deus, de cuidar do Messias, do Cristo, enquanto ele fosse criança. E o que os pastores fizeram? Versículo 17. Vendo, divulgaram isto a respeito do menino. Todos os que ouviram se admiraram dessas coisas referidas pelos pastores. No versículo 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto, ouvido, e foram anunciando. Eles glorificaram a Deus por tudo que viram, glorificado a Deus por tudo que ouviram, e foram anunciar tudo que eles viram e ouviram. E agora, para encerrar a aula, eu quero que você pegue a tua Bíblia, lá no livro de Filipenses, o livro da carta de Filipenses, do apóstolo Paulo, perdão. Lembra que eu falei que Jesus era uma promessa bem antes do nascimento dele? Eu não sei se os slides estão aparecendo aí para vocês. Mas pega a Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Estou dando um tempinho aí para tu pegar a tua Bíblia. Capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus.
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se à semelhança de homens e conhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Ele se esvaziou de si mesmo, ele se esvaziou da sua glória. Cristo habitava no céu com o Pai. Cristo habitava no céu rodeado de anjos. Cristo habitava na glória celestial. Ele é um Deus. E ele se esvaziou de si mesmo. Ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de todo o conforto do céu. Ele abriu mão de toda a glória que havia com ele nos reinos celestiais. Ele se esvaziou de si mesmo. E ele escolheu se encarnar num bebê. Se transformar num bebezinho frágil, que precisa de leite, que precisa usar fralda, que precisa de uma mãe que o cuide. E ele mesmo escolheu nascer de um ventre de uma mulher. E ele assumiu uma forma humana. Ele abriu mão de ser um Deus eterno, um Deus maravilhoso, e assumiu a forma humana, a forma de carne e osso. E veio se misturar no meio dos humanos. E ele foi obediente a Deus, o Pai, até a morte de cruz. Também que o Deus Pai o exaltou sobremaneira, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho e que toda língua confesse que Ele é o Senhor e Ele é o Salvador. Pare para pensar nisso. Um Deus, um ser soberano, um ser maravilhoso, um ser perfeito, abriu mão de toda a sua perfeição, de toda a sua glória, de toda a sua beleza, para se transformar num bebê e vir à terra para ser a luz da minha vida e a luz da tua vida, para ensinar o caminho para mim e para você, para morrer na cruz, morrer pagando o débito dos meus pecados e dos teus. E depois que ele foi humilhado numa cruz, morreu e o ressuscitou. Ele está no céu, num trono celestial, esperando e aguardando que eu e você possamos vencer todas as tentações desse mundo, para que, seguindo o exemplo dele, possamos morar com ele no reino celestial. Ele se fez homem para que eu e você pudéssemos habitar com ele na glória celestial. Isso não é maravilhoso? Isso não nos dá um ímpeto para comemorarmos o Natal? Não o Natal do Papai Noel, não o Natal do comércio, não o Natal de ceias, mesas fartas com comilança, não o Natal do consumismo, do materialismo, mas o Natal de Cristo, o Natal cristão, o Natal que esses anjos e esses pastores comemoraram. Vamos fazer como os anjos, cantar glórias a Deus nas alturas. Vamos fazer como os pastores, nos alegrar e sair anunciando para todo mundo que o Cristo nasceu, o Cristo veio ao mundo e o Cristo está esperando eu e você para viver com Ele na glória das alturas. Amém? Obrigado você que esteve comigo até aqui, obrigada Luísa, obrigada Cristina, obrigada Simone, obrigada Lore. Queria convidar você para nós fazermos um momento de oração e após essa oração vou encerrar aqui a nossa escola dominical. Vamos orar? Nosso Deus maravilhoso, nosso Deus querido, nosso Deus perfeito, nosso Deus amado, nós queremos te agradecer por ter nos dado esse grande presente, de ter nos dado o Cristo, o Senhor, o Salvador. Queremos nos prostrar diante de Cristo como os magos do Oriente prostraram.
Queremos nos alegrar com Cristo como os pastores se alegraram naquela noite. Cantar glória a Deus como os anjos cantaram. E nós queremos receber Cristo nas nossas vidas, ó Pai. Nós queremos que Jesus seja o Senhor dos nossos corações e nós nos comprometemos aqui a fazer um Natal diferente, a fazer o Natal de Jesus, a fazer o Natal, a comemorar o Natal, onde Cristo é o centro. Cristo as atenções são voltadas para Ele. Cristo é o centro das atenções. Cristo é o nosso alvo. E o nosso objetivo aqui, Senhor, é seguirmos a Cristo. Pai Santo, nos ilumine para que tenhamos um bom Natal. Abençoe nossos familiares, nossos amigos que estão lutando contra enfermidades. A maior bênção é encerrar o ano com a família completa, com a família toda viva. Infelizmente, Senhor, muitos dos nossos queridos amigos, entes queridos, familiares partiram no decorrer de 2020. Mas nós louvamos, engrandecemos o Teu santo nome porque nós estamos aqui. Além de todos os que partiram, mas nós ainda estamos aqui. E nós estamos aqui para dizer, nós adoramos a Cristo. E nós estamos aqui para dizer, nós somos cristãos e não abrimos mão da nossa fé. E eu peço, Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa-nos com saúde. Abençoe com saúde nossos irmãos de igreja. Abençoe com saúde os nossos pastores. Abençoe com saúde as nossas famílias, nossos familiares. E que nós possamos encerrar o ano de 2020 com saúde. E iniciar 2021 com uma fé renovada e na certeza que o Teu reino será estabelecido nessa terra. E nós Te louvamos e Te adoramos, nosso querido Pai Celestial, Pai da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos nesse mês de dezembro, num desafio de Natal, que se chama Natal com Jesus, que é ler o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas tem 24 capítulos, e se você ler um capítulo por dia, quando chegar no dia 24, véspera de Natal, tu já vai ter lido toda a história do aniversariante da data. Hoje, a leitura é Lucas capítulo 6. Se você está atrasado na tua leitura, você pode ler os capítulos anteriores, mas eu quero dizer para você, não deixa de ler a Bíblia. Não deixa de ler os Evangelhos. Leia o Evangelho de Lucas esse mês de dezembro. E pode ter certeza que o teu Natal será muito melhor, que você vai ter um Natal renovado. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Hoje à tarde temos programa de rádio, hoje à noite tem culto presencial na igreja. E eu quero desejar a você um domingo abençoado em nome de Jesus. Abração a todos.